Bora lá começar essa mixagem aqui bem rapidinho, fazer ela bem rapidinho. Tentar explicar um pouco para vocês aí do compressor e equalização, tá? Eu vou fazendo aqui, vou fazendo aqui, vocês vão acompanhando. De repente, quem tiver dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, dá uma olhada no que foi feito e de repente vai marcando aí e vai tentando copiar, mas entre aspas, né? Sempre quando eu falo copiar é pegar e equalizar do jeito que necessita o teu áudio aí, a tua track, beleza? Essa é uma música bem simples aí, que inclusive é uma composição minha, na época aí ainda a gente não acabou, né? A pandemia, é uma música que eu fiz aí na pandemia aí, pra tirar uma onda, inclusive pra poder estar explicando aqui algumas coisas pra vocês aqui no YouTube, beleza? Vou lá, vou desligar o microfone se de repente der um estralo, que eu estou desligando e ligando o microfone. Como eu já disse, eu vou fazer e vou pausar algumas vezes para explicar algumas coisas de compressão e equalização. Vamos embora. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo. Casa tio, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Falei. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Novamente vou usar esse 1176 aqui, o CLA 76 da Waves, né? Quando a gente coloca o ataque aqui
para a direita, né? Significa que ele está ficando mais rápido, tanto o ataque quanto o release. Aqui é o input, né? Quanto mais a gente acrescentar aqui, né? Óbvio que eu não vou dar o play aqui, senão vai ferrar tudo. Então, quanto mais a gente colocar aqui, mais vai entrar sinal para ele comprimir aqui, né? E aí a saída aqui eu controlo. Eu posso colocar bastante aqui e zerar a saída aqui. Agora eu posso dar um play aqui. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Significa o quê? Que ele está mandando muito sinal para comprimir, né? Mas eu não estou deixando sair aqui todo esse sinal comprimido. E aí aqui o ataque está bem rápido, o release está bem rápido, mas não é isso que a gente quer, né? Só estou explicando para vocês as funções aqui, né? Então, ou seja, eu vou voltar, aqui eu seguro o Alt e aperto com o mouse, aqui ele vai voltar para a posição inicial dele, tanto em qualquer botão, a gente segura o Alt, aqui usando o Windows, né? Segura o Alt e clica com o botão principal do mouse e ele volta para a posição inicial. E aí a gente vai ajustar aqui vou dar uma comprimida geral em todos os instrumentos de percussão aqui, porque já está soando bem legal, né? Não tem muito componente, então não tem muito que a gente ficar firulando, senão a gente vai matar todo o som, beleza? Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão. Casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Falei. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo.
aqui na equalização, que eu coloquei a equalização no pandeiro aqui, ó. Pra controlar esse mal. Podem ver que essa região aqui, né, é a região de bater o surdo, o tantanzinho. Então, a gente só filtrar aqui, a princípio. Vamos filtrar. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão. Casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Falei. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, passa álcool na mão, passa álcool na mão.
vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de... Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo.
população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de passar, tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão, álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Pra controlar esse mau tempo que logo há de
casa. Passa álcool na mão, 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 contra, passa álcool na mão, passa álcool na mão, passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus, passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população, passa álcool. No caso desse coral aqui, eu tô colocando um plugin em estéreo, esse CLA2A, porque ele tá em estéreo aqui. Tá ok? O restante tudo em mono. Passa álcool na mão, passa contra o, passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, casa, tio. Alô? Passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Falei. Lembrando que esse plugin aqui, Linear Phase Multiband, o ideal é a gente ouvir a voz por inteiro para ele marcar aqui certinho. O threshold eu estou fazendo só para mais rápido, assim, sem escutar a voz toda, para economizar um pouco o nosso tempo aqui, mas novamente lembrando que a gente se ouve toda a track, né? O ideal seria ouvir toda a voz aqui, né? Escutar a voz para ele ver qual que é o pico máximo de cada frequência aqui, para depois a gente jogar os valores aqui, beleza? Deixa eu jogar os valores aqui para a gente voltar. Aqui vocês viram que deu 17.6, né? Eu sempre coloco alguns dBs a menos para evitar de espirrar um pouco as altas aqui. Sei lá, vou colocar 10.6, tirar, deixar assim. Vamos ouvir. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão, contra o vírus corona, fica
Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa, população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Tá pensando um pouquinho aqui pra carregar o plugin. Esse meu PC aqui. Espero que não, mas daqui a pouquinho eu já vou ter que dar um jeito de trocar, porque tá muito carregado. Mas vamos lá, abriu. Pode passar, tenho fé e compreendo. Higiene. Pode passar, tenho fé e compreendo. Higienização. Pode passar, tenho fé e compreendo. Higiene. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, tenho fé e compreendo. Pode passar, tenho fé e compreendo. Pode passar, tenho fé e compreendo. Higiene. Pode passar, tenho fé e compreendo. Higiene. E compreendo. E compreendo. Higiene. E compreendo. E compreendo. Higieniza. E compreendo. E compreendo. Higiene. Compreendo. Higienização social. E compreendo. Higienização social. E compreendo. Higienização social. E compreendo. Higienização social. Álcool em gel te recomendo, então. Álcool em gel te recomendo. Álcool em gel te recomendo. Álcool em gel te recomendo. Álcool em gel te recomendo, então. 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 Passa álcool na mão. Álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão. Álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão. Álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão.
Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa. Álcool em gel te recomendo, então
passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Ficar em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Ficar em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Ficar em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Falei.
Álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool. Ficar em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool. Ficar em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool. Ficar em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Falei. Álcool em gel te recomendo, então. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo
que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Passa álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Falei. Álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool. Fica em casa, tio. Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Falei. Vou vir geral aqui só pra ver se passou alguma coisinha aqui. Fazendo bem rapidinho pra vocês pegarem mais conteúdo aí e praticarem aí, beleza? Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar.
Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool Tá em casa, tio? Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fique em casa, população. Falei. Aqui no Studio One a gente tem essa opção aqui, ó. A gente escolhe, digita o plugin que nós queremos aqui, né? Eu quero, no caso, X-Noise Mono. Seguro o Alt, clico no plugin, arrasto para a track que eu quero, ó. Arrastei para a track, solto com o Alt pressionado, tá? Soltei. Agora eu vou escanear aqui. Para escanear, do jeito que eu quero aqui, para limpar um pouco o chiado da voz, a gente clica aqui em Learn, clicamos aqui, colocamos para tocar, né, o plugin, damos o play, ele vai ler. Antes de começar a voz aqui, a gente dá o stop aqui no Learn, onde está lendo aqui, ó. Quer ver, ó? Perdão. Vamos lá de novo. Tá acontecendo algum probleminha aqui, deixa eu tirar o plugin e colocar de novo, só um minuto. Deixa eu só, antes disso eu vou dar um balsa aqui com o Melodyne. De repente pode ser isso. Agora sim, eu seguro o Alt, arrasto aqui para voz, solto, vamos lá. Não tá lendo, acho que tá sem chiado nenhum aqui, deixa eu ver mais pra frente. Ver se ele vai ler aqui na voz alguma coisa. Então, Tá lendo aqui sim. Então acho
que já foi tirado, mas eu tô sentindo na gravação mesmo, sabe? Então aí vai ficar mais complicado pra eu estar conseguindo ler. Esse plugin é pra quê? Pra tirar o chiado. Como aqui já foi tirado, então por isso que ele não tá lendo. Mas eu tô sentindo na gravação o fundo assim de como se tivesse sido gravado num ambiente que tava sem tratamento acústico, né? Com bastante ruído. Essa voz aqui é do Michel dos Santos. E aí é uma voz guia, né? Tô passando aqui uma voz guia, mas por sinal mandou muito bem. Só que eu acho que ele já tirou quando ele enviou aqui pra mim. Então deixa eu ver se eu consigo pegar alguma parte que eu consiga ler aqui. Aqui eu consegui, ó. Então vou ler aqui e vou tirar esse ruído aqui, ó. Aí antes de começar a voz aqui, eu pausei aqui no Learn, tá vendo? E aí o que eu faço? Eu deixo aqui a redução 100%. A minha linha branca tem que ficar sempre acima da voz aqui, ó. Quando começar, porque aí eu vou tirar esse ruído que ele leu aqui automaticamente, ó. Contra o vírus corona. Perdão, em cima do chiado aqui, tá? Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão. Beleza, eu vou dar um bounce aqui. Era isso que eu queria só. Aí esse plugin ele vai sumir. Daí, né, ele vai ficar tipo frisado e aí não vai pesar tanto no PC, que esse plugin é um plugin um pouco pesado. Pronto. Maravilha. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Preste muita atenção, não sou eu que estou dizendo. Isolamento social, pra controlar esse mau tempo que logo há de passar. Tenho fé e compreendo. Higienização social, álcool em gel te recomendo. Então, passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool Tá em casa, tio? Alô? Passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Passa álcool na mão, passa álcool na mão. Contra o vírus corona, fica em casa a população. Falei. Maravilha, gente. Show de bola. Já aproveitei e dei um volume aqui, né, na Master. Aí, né, a gente medindo aqui, ela tá chegando em -9 lufs, né? Vou deixar assim mesmo essa aqui. Vou deixar disponível aqui no YouTube, né? De repente com as outras redes sociais. Mas vai ficar aqui no YouTube. Quem gostou aí, dá um joinha, se inscreva no canal. Abaixo tem um link do nosso curso de mixagem e masterização de samba e pagode. No nosso curso nós disponibilizamos as tracks que nós usamos lá para estudo, né? E você que interessar, pode adquirir o nosso curso, que gostou aqui dessa pequena demonstração aqui de como nós trabalhamos. Vocês viram aí passo a passo dessa pequena mixagem, que é uma mixagem bem simples, né? Tem poucos elementos. E tem outro vídeo no canal aí, o canal é recente, tá? Peço que de repente você que é do meio aí, compartilhe com seus outros amigos. Isso vai ajudar bastante a gente no canal, vai ajudar a fortalecer. Sejam bem-vindos a todos que chegarem aqui no canal. E bora lá, deixa aí seus comentários, se gostou, o que sugere aí pra gente estar lecionando para vocês aqui no canal, o que vocês querem que eu possa estar passando para vocês aqui para ajudar vocês, tá bom? Brigadão, um abraço e até breve. Valeu!